a Sofia aqui, né, nessa linha, né, das habilidades, né, Sofia, seriam as principais soft skills que o profissional na pós-pandemia deve desenvolver, né? Então, nesse sentido, Léo, qual é o perfil que você... Claro, a gente está no meio da pandemia e não dá para ter certeza do que vai acontecer, né? Mas a gente sabe que possivelmente a sociedade está passando por uma série de transformações e volatilidade para todo lado, né? Seja não somente na carreira, mas na vida profissional. Então, como fazer para você aprimorar essas habilidades emocionais, essas habilidades com as outras pessoas, né? Que isso a gente aprende indiretamente na universidade, no convívio do dia a dia dentro da República, dentro dos trabalhos em grupo, mas aonde efetivamente, né, buscar isso, né, além dos livros e além desses outros de cursos, aonde que você colocaria aí em termos de caminhos interessantes para as pessoas seguirem? Bom, vamos lá. É bacana ver a Sofia aí. Faz tempo que eu não encontro com ela. Então, com relação às soft skills, tem as sociais e as emocionais, né? O livro separa essas duas. Todas elas estão associadas à atividade em grupo. Por isso que o atual sistema de ensino, que bota todos os caras na carteira, assim, com tudo fileira, e estimula, inclusive, a concorrência, fazendo provas e primeira nota, segunda nota, o próprio CREA dá a nota para dar uma premiação para quem tem maior nota, né? Tudo isso a intenção é boa, mas o tiro sai pela culatra. O que a universidade ensina o cara? O cara ser o quê? Individualista, competitivo, ferrar os outros. É assim que ele faz carreira. Ele não tem as habilidades socioemocionais, ele não consegue desenvolver assim. Ele só desenvolve relacionando. Agora, como o Fred falou, né? Se o cara ficar sentado em cima da ignorância dele, ele está lá fora dos 13% que vai ter prazer pelo trabalho. Não adianta mais. O cara tem que se mexer. Eu não sei escrever. Vai aprender. Na internet, se eu fizer uma pesquisa agora de técnicas de redação, né, eu vou levar uns 100 anos para fazer só os cursos gratuitos que tem em português e técnicas de redação que eu vou achar agora. Então, comunicação, eu tenho vergonha de fazer uma apresentação para um cliente. Putz, vai trabalhar com gado, né? Enfim, o cara tem que ajustar o perfil dele. E a mentoria, Léo? E a mentoria nesse sentido, né? Porque a gente tem os treinamentos, tem os cursos, tem os livros. O que seria a mentoria nesse sentido? Né? Que é uma coisa que você trata no livro e você tem se aprofundado nisso, né? Então e no mercado de trabalho tem trazido esse novo profissional, né? Então, a mentoria é bacana porque ela pega um mundo de coisa. Então, eu já tive caso, por exemplo, de uma pessoa que pedia emprego, e ninguém dava resposta nenhuma para ele, né? Aí eu falei, bom, primeiro vamos mudar o seu currículo está muito ruim, né? E aí ele contou uma história para mim, eu ensinei ele a contar a história, né? Como que a história da vida dele e da carreira dele. O que ele queria, por que ele não... O que aborrecia ele e tal. Rapaz, ele conseguiu se empregar. Mas, antes dele conseguir se empregar, ele não tinha mais aquela sensação de que ele era um fracassado. Ele conseguiu entender o ambiente que ele estava vivendo, né? Então, esse é um lado. Outro lado, eu estou com um caso agora bastante interessante, da pessoa que eu perguntei para ela ontem, né? O que você deseja com a primeira sessão? Porque é a primeira sessão que vai mostrar o caminho da mentoria. A mentoria pode ser uma sessão só. Pode ser no meio da sessão, falar, não é comigo isso aí não, tchau. Né? A pessoa falou assim, eu quero redirecionar a minha carreira profissional. Aí eu perguntei para ela, você já entrou no meu site?
Ela falou, já. Porque lá tem um monte de dica. O cara pode, só no site, ele pode falar, putz, dá para ir por aqui, ó. Então, essa pessoa, ela não conseguiu, lendo o site, o que tem no site, pegar aspectos para ela fazer de modo autodidata. Então, ela precisa de um apoio. Talvez, se ela ler o livro, talvez ela consiga. Em cada um dos 5 passos do livro, e também nos aspectos da saúde e financeiros, eu tomei o cuidado de escrever como o cara deve fazer. É lógico que, lendo o livro, alguns vão falar, puta, que fácil. Outros vão falar, ah, tá, mas não é... E daí? Vai faltar coisa, né? Por quê? Porque alguns, Fábio, um conceito, um princípio, um ditado, elimina uma crença limitante do cara, o cara vai embora. Outro, você faz 5, 6 sessões de mentoria e a sensação que você tem é que o cara não está saindo do lugar. Então, não existe receita. Existe um caminho, né? Que, às vezes, não faz muito sentido para algumas pessoas. E, para outros, o cara fala, ai, meu Deus, por que eu não te encontrei antes? Então, a mentoria é algo fantástico, porque ela não é carimbo. Embora as ferramentas sejam a mesma, imagina você chegando com o seu carro numa mecânica, né? O cara não vai ter 3, 4 ferramentas para arrumar o seu carro, vai depender do problema que o carro tem. O mentor é a mesma coisa, só que o mentor, diferente do coach, e aí tem livros fantásticos sobre isso, o mentor teve que ter passado por essa experiência. O mentor, ele fala do jeito que ele resolveu, do jeito que ele entende, e o cara vai ajustando para o jeito dele. O coach não, o coach ele não precisa ter passado por aquilo. Tem coach de emagrecimento que é meio gordinho. Ele fala das dificuldades dele, né, ele faz perguntas, ele usa ferramentas que o mentor também usa, mas ele não tem a experiência de ter vivido aquilo. Então, a mentoria, ela vem nesse sentido. Agora, as habilidades sociais, relacionamento, administração de conflitos, né? Isso aí tudo, às vezes, o cara precisa ir buscar um apoio de um psicólogo. Depende da gravidade do que ele tem. Por exemplo, quer ver uma coisa maluca aqui, uma habilidade emocional? O cara não consegue falar em público. Porra, o cara não consegue fazer uma apresentação para o cliente dele, numa reunião, ou usar um PowerPoint, qualquer coisa, né? Por quê? Às vezes o cara fala assim, puta, é que eu não gosto, porque uma vez lá, quando eu estava lá no segundo grau, tinha que fazer uma apresentação, e eu era meio gordinho naquela época, e eu fui fazer lá recitar um poema, e eu falei assim, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, que é o certo, né? Espalha a rama, não esparrama, como todo mundo diz. E todo mundo tirou sarro dele, botou o apelido dele de Batatinha. E ele ficou a vida inteira sendo chamado de Batatinha. E toda vez ele lembrava daquele insucesso que ele teve. A gente registra esses insucessos, principalmente na infância e na adolescência, de modo fantástico. E, às vezes, algumas coisas acontecem que acentuam esse aspecto negativo. Um mentor, muitas vezes, não vai conseguir resolver isso, um coach talvez não consiga resolver, né? Às vezes o cara tem que fazer um psicólogo. Aí depende do caso do mentor ter habilidade, ter conhecimento, né? É uma nova área, né? É uma nova área, exatamente isso, né, Léo? Mas olha, uma coisa bacana é que só de contar o que você fez, o que você imagina que a pessoa colocar para a pessoa pensar, você já ajudou ela. Com certeza. Sabe aquele caso que isso aconteceu já com todo mundo? Vem um amigo seu e fala: você não sabe o que aconteceu comigo. Estou desesperado. Aí o cara fala 1 hora. Você não fala nada, você só fala, nossa, puta, é mesmo? Nossa, não diga. Aí o cara fala assim no final, puta, o seu meu melhor amigo. Você, puta, olha, agora estou tranquilo, já melhorei. Só o fato de conversar com você, eu já melhorei. Você não falou nada para ele. Mas para ele te explicar o que ele estava sentindo, ele teve que organizar aquilo. E só de organizar, ele já começou a ver saída.
Então, muitas vezes, são essas perguntas, né? O cara contar a história dele profissional, tem um jeito de contar, com altos e baixos, tem uma série de aspectos, né? Leitura de livro. Às vezes o cara assiste uma palestra, ele muda o conceito dele. Às vezes ele lê um livro, ele escuta uma música, ele conversa com um cara, né? Por isso que eu quis fazer uma homenagem aos meus mentores aqui, por meio do João Jerônimo. Esses caras mudaram a minha vida, com algumas frases, com algumas posturas, né? E é uma coisa fantástica também, né? Você agir de acordo com o que você fala, né? Então, é E fantástico. tem exatamente uma do Vitor Vale, né? Um abraço aí para o Vitor, para a Sofia também, né? Faz tempo que a gente não se vê, né? A Sofia Mascaro aí também. Engraçado esse comentário do Léo. Lembro claramente quando o Fábio Reis nos disse em aula para sempre tomar cuidado com as coisas que você assina. Nunca me esqueço disso, né? E o Pedro também me fala, o professor Léo sempre pregava uma grande verdade do mercado. O mundo de geotecnia é minúsculo. Haja corretamente de maneira ética, né? Sensacional, porque se você não age dessa forma, as pessoas vão, né, conhecer e ouvir isso exatamente, né? Então, Léo, aqui no chat passamos, né, todas as perguntas, todos os comentários, o pessoal gostou demais, né, dessa nova abordagem.